Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramatim Sofim, olha que nome lindo, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão. Algumas sugestões para você que quer ter filho. Nome para os seus filhos. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. É alguma coisa assim. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni, como você queira, e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Diga comigo, porção dupla. Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Aleluia. Diga comigo, um filho varão. Diga para o teu irmão, cuidado com o que você pede, porque uma hora Deus vai te dar. Ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Diga comigo, uma palavra. Ana entrou no templo, angustiada e aflita, e saiu do templo com uma palavra. Amém? Vamos encerrar o culto? Ela entrou no templo, angustiada, aflita, humilhada, passando por diversas situações. O sacerdote deu apenas uma palavra, e foi suficiente para mudar todo o quadro daquela mulher. Aleluia. Diga para o teu irmão, uma palavra é o que separa você dos melhores dias aqui na terra. Aleluia. Irmãos, quando nós pegamos aqui a história de Eucana e suas esposas,
quando nós vemos essa região de Ramatim, Sofim, Zofim, é conhecida como Ramá. Ela fica em torno de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. E é uma cidade montanhosa, é muito conhecida. E é justamente onde Samuel nasceu, é onde Samuel foi criado, é onde Samuel veio a morrer. E quando eu estava lendo, e a gente vai ver os costumes que tinham na época, a Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres. Isso não é que tinha um consenso de Deus para que o homem pudesse ter mais de uma mulher. Mas quando a primeira esposa, ela era estéril, não podia gerar filhos, então ele tomava para si uma segunda esposa, para que essa pudesse então gerar a sua descendência. E quando nós paramos para analisar isso, nós vamos ver que quando Eucana ele vai sacrificar ao Senhor, todo ano em ano, quando ele vai sacrificar, ele vai até a casa do Senhor, oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele dá porção dupla ou porção dobrada justamente para Ana. Vamos dizer que era uma forma de compensação. A Bíblia diz que ele amava, a Bíblia diz que ele a tinha consideração. Porém, queridos, no Velho Testamento, uma mulher que não podia dar filhos ou ter filhos, eles atribuíam isso como sendo uma maldição de Deus, como Deus houvesse amaldiçoado aquela pessoa, aquela mulher. Afinal de contas, não havia uma medicina avançada, nem uma tecnologia na época, para que pudesse, às vezes, descobrir qual era o fato daquilo. Então, a todo custo, eles tinham que crer no milagre sobrenatural de Deus em qualquer momento. Amém? E quando Eucana, ele tem Penina, ao se ver, ou ela poderia se ver, uma mulher privilegiada, já que tinha um homem, que ele tinha uma abastança em sua vida, e ele era um homem generoso para cuidar de 2 mulheres. Ela, porém, havia a sua a esposa de Eucana, como uma concorrente, como alguém de que não poderia trazer aquilo que ela mais tinha de abundância. Quando a Bíblia fala de filhos e filhas, mostra que Penina era uma mulher muito fértil, mostra que Penina, ela gerava muitos filhos. Penina, ela dava certos frutos. Penina mostrava que, de certa forma, era apenas ela ter um ato ou coito junto com seu esposo, que logo ela então, a partir de um tempo, ela estaria gerando filhos. Mas todos os frutos que Penina gerava, ela não gerava para apresentar a Deus ou para trazer honra e tributo a Deus. Tudo aquilo que ela gerava, tudo aquilo que ela fazia, era simplesmente para provocar a sua rival. Ela não tinha alegria, ela não era uma pessoa feliz, porque tudo que ela fazia era para provar ou para mostrar para alguém de que ela tinha e ela podia fazer aquilo. E quando nós começamos a adentrar dentro dessa passagem, nós vamos ver algumas situações que vai cair para o nosso dia a dia. Irmãos, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos recebendo palavras de homens e mulheres que passam aqui nesse altar, homens e mulheres inspirados por Deus, homens e mulheres que estão debaixo de um óleo, debaixo de uma unção tão grande, e eles estão liberando palavras, e palavras têm sido liberadas sobre a nossa vida, e nós muitas vezes estamos empolgados e estamos animados, pegamos essa palavra dentro aqui da igreja, mas nós não estamos cultivando, alimentando, nós não estamos adubando, nós não estamos conservando essa palavra que foi dita ou que foi liberada sobre a nossa vida. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo que o próprio Eucana, marido de Ana, quando vê que ela não quer comer, que ela está angustiada, que ela está atribulada, o próprio Eucana agora olha para ela e começa a fazer algumas sugestões para ela. E ele fala lá no versículo 8, ele diz para ela: Ana, por que você está chorando? Por que você come? Por que você está com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que Eucana está dizendo para ela? Vamos dar um jeito nessa situação. Eu sou suficiente para você. Você não precisa ter aquilo que ela está tendo. Eu sou suficiente para você. O que eu tenho para você é bem melhor. Do que eu tenho para você, durante o período, vai acalmar você. Vai mostrar para você alguns favorecimentos. Sabe, irmãos, quando Deus tem uma promessa na minha vida e na tua vida, o diabo vai mandar alguns Eucana para mim e para você, para querer negociar a promessa que Deus tem para mim e para você.
vai vir algumas sugestões, vai vir algumas ideias, vai vir algumas propostas, justamente dizendo, rapaz, não é melhor para você isso, não é melhor para você aquilo, não é melhor para aquilo, mas somente Deus e você sabe o que Ele colocou dentro de você. Aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você é inegociável. E não tem Elcana que possa vir na face da terra e me dar a proposta que quiser, falar o que quiser. Ele não pode roubar aquilo que Deus gerou dentro de mim. É isso que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo ultimamente. São palavras que nós temos recebido, promessas que nós temos recebido. Mas Elcana tem chegado na vida de algumas pessoas. E eu não estou dizendo que seja apenas pessoas, querido, com mau pensamento. Mas são pessoas muitas vezes que estão olhando para nós e vendo que o tempo está passando e nada está acontecendo. E de alguma forma elas estão sensibilizadas conosco. E elas estão querendo dar uma ajuda, elas estão querendo nos dar uma força, elas estão querendo consolar, ou estão querendo dar um resultado, da qual aquilo que elas não sabem o que está por dentro. Elcana, quando chega para Ana, diz assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Quando nós vamos lá e eu estou sacrificando, ele pega o animal, depois que o animal ele é assado, a gordura fica para Deus, uma parte vai para o sacerdote, a outra parte fica com a família, essa parte que fica ele dá para Penina, dá para os filhos, mas para Ana ele fala, eu vou te dar a porção dobrada, eu vou te dar o dobro, Ana, eu vou te dar o dobro como uma forma de lhe honrar, de lhe mostrar, e aí não tem nada errado diante disso, mas irmãos, quem nasceu para dar fruto, não pode ficar infrutífero. Quem nasceu com uma palavra, com uma promessa, você jamais pode ficar preso às coisas que estão acontecendo aqui fora. Você não pode vir para a igreja simplesmente por vir, chegar aqui neste lugar, receber uma palavra e sair daqui. Não, você tem que sair daqui alimentando, sabendo que aquilo que foi dito sim por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. E uma vez que uma palavra inspirada, ela é liberada sobre o altar para a tua vida, você entra num processo. Que processo? Você está num processo da promessa, e é uma questão de tempo, porque você nesse processo vai chegar no resultado, que é a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não choras, eu sou melhor. Eu sou melhor. Então eles estão em Siló, eles comem, eles desfrutam daquele ambiente, daquele banquete. Mas Ana, querido, tem algo no coração dela. Sabe, querido, que tem coisas que estão no teu coração, que isso começa até não deixar você mais dormindo. Aleluia. Sabe que tem coisas que Deus coloca no teu coração, que no começo parece que é só uma faísca. É só uma faísca, lembra da faísca? A pedrinha que bate uma na outra, vai dando aquela faísca. Parece que é algo assim tão... Mas o que Deus quer é que você continue, para que essa faísca comece a pegar fogo. Oh, aleluia, e esse fogo, ele vai pegar a tua vida hoje. Então ele está lá, é aquela faísca. Ana, ela não pode ter filhos, mas ela falou, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Quem tem um Deus, tem a solução de todos os problemas. Mas eu não estou falando de qualquer Deus, eu estou falando do verdadeiro. Eu estou falando daquele que não só pode, mas quer fazer pelos seus. Então Ana, ela está dentro dessa situação, ela está dentro do templo, então ela está com seu coração totalmente abatido, ela está amargurada, é uma mulher que está sofrendo, é uma mulher que tem sido humilhada, é uma mulher que tem sido confrontada, é uma mulher que tem sido exposta. Afinal de contas, imagine você, Elcana andando com Penina, com filhos, está lá a sua primeira esposa, ela não pode ter uma alegria, afinal de contas a outra está cheia de filhos, ela não tem filhos. Aleluia. Sabe, irmãos, isso me mostra que muitas vezes, querido, um muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é tudo. Penina, ela tinha filhos, mas ela não tinha propósito. Ana não.
Ana, ela não tinha filhos, mas o que ela ia ter era aquele que iria mudar a história. Não é que Deus está demorando a teu respeito, é que Ele está caprichando. Deus gosta tanto de mimar você que não é da noite para o dia que Ele quer te dar. Ele só quer que você saia daqui nessa tarde, confiando e se apegue nessa palavra de tal forma. E deixa eu te dizer, assim como Ana, queridos, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Como o profeta Eli falou para ela, que ela haveria de 1 ano receber aquilo de Deus. Eu quero dizer, meu irmão, que nesse novo tempo, nesse ano que nós estamos entrando, será o ano que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. O tempo de choro, o tempo de vergonha, o tempo de humilhação, o tempo que nós fomos envergonhados, o tempo que nós fomos colocados de lado, Deus vai trazer nesse ano dupla honra. Deus vai trazer nesse ano restituição de tudo aquilo que nós perdemos desde 2020. 2021 será um ano, queridos, onde Deus ele vai restituir, não importa quantas dores, quantos lamentos, quantos choros, quantas perdas 2020 causou, uma coisa eu sei te dizer, o nosso Deus, Ele vai restituir tudo aquilo que o tempo levou. Oh! Eu não sei você, mas há um Samuel que está dentro do teu ventre. Tem um Samuel prometido de Deus para você. Tem um Samuel de Deus para a tua vida. Oh! Mulher amargurada, triste, sofrendo. Ela está lá. E o profeta Eli, olha que situação estava o templo do Senhor. Olha que situação, se você for ler Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que os filhos de Eli, eles estavam de uma maneira deplorável. Enquanto eles preparavam o sacrifício, eles pegavam um garfo com 3 dentes, eles metiam e comiam. Deplorável. Quando Eli olha para Ana e fala, até quando tu vai estar aqui embriagada? Esse era o estado que a igreja estava naquela época. Eli, ele se acovardou de ter que disciplinar seus filhos. Então o templo do Senhor estava uma bagunça. Se você for estendendo lá para o capítulo 2 e vai-se embora, você vai ver o que os filhos de Eli estavam aprontando, o que eles estavam fazendo. A casa do Senhor estava de uma maneira totalmente bagunçada. Mas Ana, quando ela entra naquele lugar, ela não entra para ver os problemas que tem naquele lugar. Ana entra porque ela sabe que naquele lugar é um lugar onde ela pode ter intimidade com Deus. Porque o tabernáculo naquela época não era para visitação, era para morada. Naquela época não era um lugar que você ia visitar, eles iam para morar. É por isso que quando Ana, ela pega e ela faz um voto a Deus. E esse voto, querido, não é algo que você vai fazer com Deus votos. Entenda que isso aqui é uma experiência de Ana com Deus. E Ana, então, ela pega, ela fala com Deus. Ela fala, olha, se o Senhor, versículo 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que interessante, querido. Quando nós vemos essa questão que sobre a tua cabeça não passará navalha, isso era um voto nazireu. Abra comigo em Números, por favor. Deixa eu só mostrar isso. Números capítulo 6, versículo 1. Isso era um voto de nazireu, de não cortar o cabelo. Era mostrando de que essa pessoa, havia ali um propósito de Deus para com essa pessoa, para com Deus. É por isso então que eles estabeleciam não cortar o cabelo. É uma prova de que essa criança, aquela pessoa, há uma situação de que ela é prometida. Em Números capítulo 6, no versículo 1, nós vamos até 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte,
não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. O que Ana está fazendo ao Senhor o voto, é baseado justamente nesse voto do nazireu. Ela está dizendo, olha, ele vai ficar totalmente separado, mesmo que ocorra qualquer situação de um familiar. A partir do momento que ele não vai participar, isso vai mostrar, por causa da sua cabeleira, de que ele tem um propósito, existe um voto. Quantos estão entendendo isso? Então o que Ana está falando com o Senhor, é que, Senhor, eu vou consagrá-lo a Ti. E de fato, querido, Samuel, ele fica com Ana, até ser desmamado. Ele fica um grande período com Ana, até passar por esse processo de amamentação. E Ana, queridos, quando ela faz esse propósito com Deus, e ela apresenta diante de Deus isso, ela está falando, Senhor, um filho varão. O Senhor me dá um filho varão. E esse eu vou consagrar ao Senhor. Ana está dizendo, o que eu vou gerar não é meu. Quando eu venho para o Novo Testamento, eu só lembro de Lucas capítulo 1, quando um tal de anjo Gabriel, ele desce até uma virgem. E o que o anjo pede para ela é o ventre emprestado. Porque Maria vai gerar um filho, vai gerar um menino. Porque Deus está precisando do ventre dela para justamente fazer o sobrenatural acontecer. Entenda, você estar na igreja não é um lugar que você simplesmente frequenta. É um lugar que Deus quer que você assuma responsabilidade com Ele. Simplesmente Ana assumiu um compromisso com Deus. E ela disse a Deus, se o Senhor me der, se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, sobre a cabeça dele não vai passar, eu vou cumprir aquilo que o Senhor disse a Moisés. Eu vou deixá-lo separado. Mas o profeta, o sacerdote ali, quando a vê, ele está vendo que ela simplesmente mexe a boca, mas não há som na boca dela. Ela está falando no interior, ela está falando com o papai em espírito. Ela está ali dentro, e só Deus sabia o que ela está falando. Mas olha que coisa interessante, mesmo diante de todo o cenário que havia naquele tabernáculo, naquele lugar, o profeta Eli a chama a atenção, mas ela simplesmente, quando ela fala que ela é uma mulher aflita, e de que ela está ali justamente angustiada, precisando de uma resposta, o profeta, mesmo ele, o sacerdote, mesmo ele, negligenciando algumas coisas na vida dele, isso não dá o direito de ninguém tirar a autoridade que estava sobre ele. Porque ninguém pode entrar dentro de uma igreja, esperando, querido, receber de homens, porque homem não tem nada para te dar. Mas a autoridade que foi liberada sobre um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você honrar a essa unção, a essa autoridade, você vai desfrutar dos benefícios que ela vai causar na tua vida. Isso é muito sério. Isso é algo tão sério, de que faz com que nós venhamos a combater alguns espíritos de familiaridade dentro da igreja. Aonde você pode se considerar uma pessoa tão próxima um do outro, e você acabar desonrando a unção que está sobre aquela pessoa. E se você entrar por esse viés,
você vai perder os benefícios que a unção que está disponível pode te proporcionar para aquilo. Quando Ana está naquela situação e Eli a vê e diz que ela está embriagada, porque o sintoma dela, ou a aparência dela, ou as atitudes dela, corresponde de alguém que estava embriagado. Amém? Mas, queridos, quando ela fala para ele o que ela tem, ela diz assim: não me tenhas, pois a tua serva, versículo 16, por filha de Belial. Sabe, irmão, o que quer dizer filha de Belial? Quer dizer corrompida, para nada serve. Se você for em 1 Samuel capítulo 2, lá no versículo 12, se eu não me engano, lá para frente, você vai ver que filho de Belial começa a ser considerado agora os filhos de Eli, que para nada serve. Olha que expressão séria e forte que Ana está usando. Ela está dizendo: olha, não me tenha por filha de Belial. Quer dizer, alguém corrompida, alguém que não serve para nada. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Mas ela não disse para ele o que ela tinha. Ela não falou para ele qual era a situação. Ela não expôs para o sacerdote o que ela estava precisando, o que ela estava passando. Ela já tinha apresentado diante de Deus. Mas o sacerdote, queridos, no versículo 17, então lhe respondeu Eli. Olha o que Eli responde para ela: vai-te em paz. O primeiro comando de uma resposta de Deus é que aquilo que está roubando a tua paz, logo, logo ele converte em paz para você. O primeiro passo de que Deus está respondendo a mim e a você, é de que aquela coisa que está nos sufocando, que está pesando em nós, de repente vem um bálsamo, vem uma paz. Isso mostra que Deus já entrou no controle da situação. Porque você está exposto diante dele. Aleluia. E aí ele diz: e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O sacerdote está dizendo: olha, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas uma coisa eu sei: eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. E essa palavra é: o Deus de paz, o Deus de Israel, ele vai conceder o que o teu coração deseja. Uma palavra. No versículo 18, diz assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. Presta atenção, ela não comia, ela tinha um semblante triste, ela tinha um semblante totalmente desfalecido, alguém que está amargurado, alguém que está sofrendo, mas uma palavra foi o suficiente para mudar completamente a vida dela. Trazendo isso, querido, para o nosso tempo, para a dispensação da graça, poderíamos dizer que essa mulher, nada mais, ela teve uma atitude como aquele centurião, de que quando ele se encontra com Jesus, e ele diz assim: Jesus, não sou digno que tu entra na minha casa, basta só uma palavra, e o meu servo lá, ele vai ficar curado. Aí Jesus olha e fala: uau, uma só palavra, uma só palavra. Ela recebeu a palavra. Até então, enquanto ela estava orando, enquanto ela estava no templo, ela estava ali derramando-se na presença de Deus. O profeta observando, e vendo que ela demora e nada sai, o profeta agora vai repreendê-la. Mostra uma atitude que o profeta está errando, mas mostra que no coração dela existia honra por aquele ambiente e pela figura que ele representava. E ela diz: Senhor meu. E você vai ver que esse Senhor meu é em letra minúscula. Ela está se referindo ao sacerdote. Aleluia. Ela está dizendo para o sacerdote: Senhor meu, eu sou uma mulher aflita, eu sou uma mulher que eu estou padecendo, eu estou sofrendo, porque eu não tenho nada. É claro que ela não fala isso para ele, ela já falou para Deus. Mas quando ela começa a expressar
É nítido a tristeza, é nítido que aquela mulher está precisando de algo. Então o profeta libera a palavra. E logo no versículo seguinte, a mulher ela começa a se comportar como se já tivesse. Ai, Jesus. Então lhe respondeu Eli, versículo 17, vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18, ela falou, eu creio, eu tomo posse. Por que o Senhor está dizendo isso? E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Em outras palavras, o que ela não estava fazendo, ela passou a fazer. Aleluia. Afinal de contas, a grávida não pode ficar sem comer. Porque grávida não come só por si, já come por 2. Ou dependendo da ocasião, por 3. Oh, Jesus. Oh, aleluia. E o seu semblante já não era triste. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Claramente, uma palavra ela pegou como rema. Mas ela não pegou só e ficou, ai Deus, obrigado. Ela se posicionou sobre a palavra. Ela falou, se eu pedir para Deus um filho, eu tenho que comer. Eu não estou comendo. Eu preciso me alimentar. Porque afinal de contas, eu vou gerar um filho. Isso é tão forte que o semblante dela de tristeza agora já não é mais triste. Porque naquele momento, Ana, ela ficou grávida. Não, pastor, é no versículo seguinte, eu sei disso. Ela vai coabitar, ela vai deitar com Eucana. Se você for discorrer no versículo 19 para frente, você vai ver que daí para frente começa a história sobre o ato sexual entre eles. Mas no espírito, ela tomou posse. Ela tomou tanto posse na parte na questão do espírito, que agora a Ana, ela se comporta como se já tivesse. Assim é no reino do espírito. Uma palavra, ela é liberada. Você pega essa palavra e você já começa a viver como se já tivesse. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que no reino do espírito já está selado. Já está feito. É uma questão de tempo para que venha se manifestar no mundo natural. Não, você não entendeu. Ana, ela recebeu a palavra, se alimentou, ela agora está se comportando de uma maneira diferente. Ela está respondendo a uma palavra que ela recebeu. Ela teve um momento agora com o seu esposo, mas Samuel não nasceu naquele dia. Agora entenda, ele não nasceu no mundo natural. Porque no reino do Espírito, já havia sido liberado. Mas a gente tem que entender que existem os processos de uma gestação, para que o milagre venha para fora. É isso que Deus está falando comigo e com você nessa tarde. Uma palavra liberada a mim e a você. Recebe pelo Espírito. Comece a se posicionar e ter a postura de alguém que já está de posse daquilo que Deus falou. E não importa se um menino vai ser prematuro ou se vai passar do tempo. E uma coisa eu te garanto: 9 meses é suficiente para a criança nascer. Não importa quanto tempo você está precisando para que seu Samuel venha nascer. Uma coisa eu sei, no tempo certo, na hora certa, você não consegue segurar ele. Chega um tempo, querido, que depende de nós, mas chega um tempo que depende de Deus. E o tempo de Deus para mim e para você já chegou. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas o menino já está se mexendo. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Eucana, eu sou melhor do que, eu não sou melhor do que 10 filhos. Não, não tem como, Eucana.
mulher, mas se você olhar por esse ângulo, se você não negocie o que Deus colocou dentro de você. Ela foi enfática, ela falou, eu quero um filho, eu quero um varão. Eu quero um caba macho. E na cabeça dele não vai passar navalha, não. Ele vai ficar com a cabeleira. Porque o povo vai entender. Eu não sei você, irmão. Imagine Penina com uma ruma de filhos. Se Eucana já amava Ana, ela sendo estéril, tu imagine agora que Ana está buchuda. Oh, Jesus, vem um tempo de graça e favor. Vem um tempo de graça e favor que você não tem ideia. Vem um tempo de graça e favor. Aleluia. Se Deus já olhava para você e você é o bibelô dele, tu imagine com o teu milagre. É por isso que as pessoas ficam olhando para mim e para você, elas ficam dizendo assim, esses crentes é tudo doido. Ei, irmão, por que já viu um homem grávido? Aleluia, eu não sei você, mas eu estou cheio de milagres, vivendo na minha vida. Existem coisas que Deus plantou no lugar secreto, quando muitas vezes nós não tínhamos palavras, só tínhamos lágrimas. Quantos de nós, em momentos, querido, em 2020, precisávamos falar com Deus, a gente nem sabia o que falar. O que tínhamos muitas vezes era uma lágrima quente que saía lá de dentro, e aquilo vinha queimando tudo. E Deus ainda assim olhava para nós, mesmo sem dizer uma palavra, Ele já sabia o que representava cada lágrima daquela. Eu não posso ficar aqui, fazer uma retrospectiva de 2020, o que eu perdi em 2020, o que eu deixei de ganhar, as coisas que aconteceram. Eu não posso fazer isso, eu tenho que olhar para frente. Porque o que passou eu não tenho como mudar, mas o que está adiante de mim é meu Samuel. Oh, é meu Samuel. Em dezembro de 2021 nós vamos estar aqui. Meu irmão, vai ser um negócio sobrenatural. Tu te prepara, porque olha, para muitos, pastor, o ano ainda não virou aqui, porque lá já está tudo providenciado. Oh, aleluia, bem-vindo à estação do teu milagre, bem-vindo ao tempo de Samuel na tua vida. Bem-vindo a um lugar de dupla honra. Bem-vindo a um lugar que Deus entende, Ele sabe do teu coração. E chegou o tempo, ei, as peninas da vida vão ter que olhar para nós, viu? Eita, eu não estou falando de briga com pessoas, não. Mas pessoas que olharam lá no meu trabalho, no teu trabalho. Pessoas que olharam e falaram assim, te prepara, viu? Aquele crachá vai chegar. Deixa eu botar meu crachá aqui. Isso é tudo presente. Olha que coisa. Chegar o crachá. O que é isso aí? Falou, não ficou sabendo não? Supervisor agora. O que isso quer dizer? Manda em tu. Para alguns aqui, que vai pegar pelo Espírito. Menino, tu não ficou sabendo não? Não, o quê? Fulano, o que é que tem fulano? Comprou a empresa. Que é isso, pastor? Deus mudando o quadro. Não despreze o ambiente que você está. Apenas uma palavra muda completamente a tua vida. Aí não adianta eu ficar discorrendo o livro de Samuel. Você vai ver muitas coisas. Nesse período de Samuel, aí vai começar Deus preparar agora reinados, reinos, tudo porque uma mulher, aleluia, que não podia, oh aleluia, quantos não podia a gente já teve na nossa vida? Não pode, não dá, não dá, não pode, não dá, a ciência não deixa, não permite, tem que não sei o quê. Meu irmão, tu só precisa do sim de Deus.
E onde é que você vai achar esse sim? É quando você estiver na presença dele, sem reserva. Sem reserva. Como assim, pastor? Sabe, mas a gente não precisa chegar no estágio de Ana. Chegar no fundo do poço. É melhor enquanto nós temos essa serenidade espiritual. Eu te convido nessa tarde a você mergulhar um pouquinho fundo naquilo que Deus tem para você. O louvor pode subir, por favor. Por quê, pastor? Porque, irmãos, Ana não pediu para ser uma pessoa estéril. Não havia os resultados, os exames, nada disso para aquela época. A comprovação é porque ela via atos e não acontecia. E uma mulher na antiga aliança que não pudesse gerar filhos, eles a colocavam como uma mulher amaldiçoada por Deus. Isso contradiz com o caráter de Deus. Amém? Mas Ana, ela não se limitou às limitações da época. Ana não ficou olhando qual é o cientista que vai levantar. Deixa eu ver o que a mídia vai dizer. Deixa eu ver o que vão falar. Não. Ana, ela foi para um lugar que ela sabia que ela precisava falar com Deus. E quando ela se coloca na presença de Deus e ela apresenta a sua queixa a Deus, uma palavra mudou a história totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo num período tão avançado em tecnologia, existem coisas, querido, que a ciência não vai fazer, que os homens não vão fazer. E isso tudo precisa, sabe do quê? É daquele lugarzinho. E esse lugarzinho, carinhosamente eu chamo de cara no pó. É o lugar onde nós temos que se humilhar na presença dele. Para saber, papai, quando é que meu Samuel vai vir? Oh, Espírito Santo. Talvez você passou por aquela porta essa noite, essa tarde, perdão. Você adentrou aquela porta. Você tem pedido tanto a Deus uma resposta, uma palavra apenas. E a palavra de Deus é: vai-te em paz, e Ele conceda o que o teu coração deseja.